quando nós subimos para a Série B, quando nós subimos para a Série B, o Marco tinha dito, que é meu amigo de 40 anos, o Marquinho tinha dito que o CSA não ia ficar na Série B. Deu uma entrevista na Gazeta, o CSA não vai ficar na Série B e tal. Aí me lembro que foi o Arivaldo Maia, não sei quem foi, o Antônio Torre e tal. Presidente, e o Marco Barbosa, o presidente da CB, disse. E eu disse para ele na época, saiu assim do nada. Eu falei, sim, claro, ele está certo. Tá certo. Nós não vamos ficar na Série B, porque a B para nós é uma passagem. Isso ia ser muito bacana. A gente vai ter mais tempo de conversar. Não vai ser só essa conversa, não, porque eu tenho certeza também que quem está aqui do outro lado, principalmente o Sherman, ali, azulino, disse, olha, chamo de senador, mas é o meu presidente. E eu também. Mas, sobretudo, independente de torcer para o CSA ou não, você deixou um legado muito forte, né? Uma contribuição não só para o CSA, mas como para o futebol alagoano como um todo. Porque quando qualquer um dos times está bem, é bom para o estado. E quando os dois estão bem, existe uma contribuição significativa. Você conseguiu colocar ali... recolocar o estado na rota nacional, né? Quando a gente só tinha o CRB. E fala um pouquinho sobre como surgiu, primeiro, esse desejo de ir, de brigar, de buscar a reacender a dignidade do CSA e essa carreira não, e essa gestão meteórica, né, que foi assunto no país inteiro. Então, como eu falei, eu cheguei no Mutange, eu tinha 7 anos de idade, certo? Então, eu fui criado ali no Mutange, correndo atrás de bola lá no campo do CSA, na beira da lagoa. Então, os meus contemporâneos e os meus conterrâneos, Jorginho, Peu, Manezinho, todo aquele povo que joga Paranhos, Ronaldo Brito, todo aquele pessoal ali, grandes jogadores do CSA naquela época, tudo, a gente convivia tudo ali. Então, eu joguei na base do CSA com o Zé Raimundo, joguei com o Zé Preta, que ainda hoje são meus amigos, tem tanta gente, Paranhos mesmo, jogar junto, Dudu, tantos eles que foram, Ailton, Nego Silva, que a gente chamava ele Nego Silva hoje, mas a gente chamava carinhosamente, que era um antigo cão, Silva, que para mim foi um dos maiores jogadores já do estado de Alagoas, alagoano. Então, assim, tinha uma paixão pelo CSA, né? E quando foi em 2015, eu antes fui ajudar o CSA, eu era presidente do conselho, fui ajudar o Jorge Sexto, que era o presidente. Mas dentro do CSA era de cortar coração. Em que sentido, Rafael? Em tudo. O CSA não tinha um ventilador, era penhorado, era como depositário fiel. Nós tínhamos funcionário no CSA com 25 anos de idade, 25 anos de instituição, como o Lobão, não tinha uma carteira assinada. Meu Deus. Nunca recolheram um fundo de garantia. Nunca se pagou um salário integral, era vale. Era uma terra devastada. Era vale, o CSA era devastado. Eu estou falando para você porque eu tenho isso em livro. Eu tenho, quando eu assumi o CSA, eu passei, Pedro, 7 meses. É porque o futebol, as pessoas são muito ingratas. Dentro do futebol, só que o futebol tem paixão. Por exemplo, na política existe ingratidão, traição, falsidade, calúnia, difamação. A política é isso. A política hoje você chama o cara de ladrão, no outro dia você está no mesmo palanque com ele. Parece que não aconteceu absolutamente nada. É por isso que é uma das coisas que na política, para mim, eu uma vez conversando com um determinado político aqui, lógico, não vou citar o nome por questão de ética, eu disse, como é que você consegue subir no mesmo palanque com aquele cara que ele chamou de ladrão, de corno, de bicho, de tudo? Aí disse, Rafael, em política a gente tem que aguentar engolir sapo. Eu digo, pô, eu não engulo nem uma rã. Eu não engulo nem uma rã. Bom, tudo bem, na política é isso. Pode observar. Sim. Né? É o vice. Eu disse isso a Renan e disse a Renanzinho. E muitas das vezes, isso lógico que isso não vai acontecer, pelo amor de Deus, eu não sou um violento. Mas eu disse a ele, muitas das vezes, o titular eleito matasse o vice. Porque você pode observar, o vice sempre, eu disse isso a Renan, a única coisa, Renan, você nunca vai ter problema com o seu suplente, sou eu. Eu sou você.
Nós podemos divergir de alguma coisa, agora falsidade não vai existir. Traição não vai existir. Já no futebol... No futebol é pior. No futebol, existe no futebol a paixão e o desejo pelo poder. Certo? Eu passei, Pedro, 7 meses no CSA com o meu departamento jurídico do meu grupo, departamento de contabilidade. Nós passamos 7 meses fazendo uma auditoria no CSA. Levantando tudo para trás. O CSA não tinha uma conta bancária. A última conta que o CSA teve foi em 1997. Nós estávamos em 2015. O CSA tinha 18 anos que não tinha uma conta bancária. E continuou, na minha gestão, mais 3 anos para frente, sem poder ter uma conta. Então o CSA... praticamente impedido de ter uma... O CSA tinha 179 ações sentenciadas. O CSA tinha débito de Previdência Social que nunca pagou. O CSA, nós pegamos carteira profissional que a pessoa tinha saído do CSA em 2010, nunca tinham dado baixa na carteira profissional, ou deram baixa aqui, e deixaram em aberto na Caixa Econômica. E continuava contando. Descaso. Eu paguei ações por danos morais. De 2002, um funcionário que trabalhava na organização Arnon de Mello, o Euclides era presidente na época, do CSA, e o rapaz saía para ir buscar a renda do jogo. Ele saiu, a justiça mandou bloquear um dinheiro, pediram, disseram, não, esse dinheiro não sei o quê. O cara disse, esse dinheiro está bloqueado, a justiça, ele ficou com o fiel depositário. Com 15 dias, a justiça mandou buscar o dinheiro, ele não tinha mais o dinheiro, prenderam ele. Prenderam o rapaz, ele entrou com processo por danos morais. Quando foi em 2017, eu paguei 150 e poucos mil reais, essa pessoa, por danos morais. Então, o CSA era desvastado. O CSA tinha completamente acabado. O Mutange não existia nada, não tinha isso. Um levava um pacote de fubá, outro levava 1 quilo de mortadela para comer, uma dúzia de ovos, era isso. Quando eu assumi o CSA, eu disse, o CSA a partir de agora tem dignidade, terá dignidade. Aí o que é que eu fiz? 7 meses levantando tudo. Trabalhista, previdenciário, tributário, cível, tudo que você tivesse, levantei tudo. Levantamos tudo. O tamanho da dívida. Fui no Tribunal Regional do Trabalho, fiz um acordo para pagar 6 mil reais por mês. O desembargador disse, presidente, isso não dá 0,000. Eu me virei para ele e disse o seguinte, desembargador, pelo que eu entendo, o Tribunal Regional do Trabalho não quer fechar postos de trabalho, quer abrir. Eu estou fazendo esse acordo para manter o clube aberto para coisar. Agora eu vou mostrar ao senhor que eu vou quitar. Quando eu assumi o CSA no dia 7 de setembro de 2015, não tinha nada a ser comemorado. Nada. 7 de setembro de 2015 tem vídeo e tem áudio. Aí levava ex-jogadores, Peu, o Jorge Siri, Paranhos, levava Roberto Mendes, levava fulano, chegava lá, botava um bolinho desse tamanho, levava o padre ou o pastor, cantava parabéns, abria ali, ia-se embora, fechava as portas, só voltava para disputar o campeonato estadual em janeiro. 7 de setembro de 2015, eu disse o seguinte, eu tenho 3 grandes objetivos para esse clube. 3. Eu fui iluminado. Eu sou uma pessoa iluminada por Deus, eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Ninguém diria aquilo simplesmente por dizer. E eu disse o seguinte, olha, saiu do nada assim, eu digo, olha, eu tenho 3 grandes objetivos. Primeiro objetivo para esse clube, conseguir calendário. Primeiro objetivo. 2016 já foi. 2016 eu consigo calendário para esse clube. Vou. Conseguimos. Fomos para D, para C, para B, para A. Direto, é o único no Brasil. Fomos. Segundo, quitar o passivo do clube. Eu não fazia nem ideia de quanto era. Se fosse hoje 100 milhões, 150, 200 milhões. Quitei no dia 19 de outubro de 2019,
eu tenho essa certidão do Tribunal Regional do Trabalho, 17ª Região, dizendo que o CSA quitara 100% do seu passivo trabalhista. 2 anos, em outubro, 2 anos e 1 mês depois. 25 meses. Foi 2016, não. 16, foi 16, 17 e 18. Eu quitei em outubro de 2019. Ah, não. Foram 47 meses. Caramba. Quitei. E com dignidade. Durante 79 meses que eu fui presidente do CCE, eu nunca atrasei. Dia 5 para nós era... Dia 2 já era atrasado. Eu pagava dentro do mês ou antes. Dia 25 eu tinha dinheiro para pagar. E eu pus dinheiro do meu bolso dentro do CSA até dezembro de 2023, de 2018. 15, 16, 17, 18. Eu só deixei de botar dinheiro do CSA quando nós subimos para a Série B. Eu botei dinheiro no CSA de 2015, 16, 17. Mês de janeiro de 2018 foi que eu fui para a Série B, aí... Já empatava eu empatava as contas já... receita e despesa. Perfeito. E eu dizia mais. O terceiro era criar o CSA, uma sociedade anônima do futebol. Quando ninguém falava em SAF... Isso você falou em 2015? 15. Isso não era... Ninguém falava em SAF, estava lá. Hoje é uma febre. E eu participei lá. Sim. Depois, lá. E eu fui um dos caras importantíssimos na SAF. Então, eu dizia, conseguir calendário, quitar o passivo e tornar o CSA uma SAF. Visão, viu? Visão Por que eu entendia que o CSA precisava ser uma SAF? Porque o meu medo era quando eu saísse do CSA. Aconteceu o que aconteceu. Um desastre. Aí fiz os dois, não passou a SAF. Picuinha. Querendo dizer que eu queria comprar o clube, que eu queria não sei o quê. Aí olha como Deus é bom. 2019, o CSA na Série A, eu fui, por unanimidade dos 40 clubes da Série A e B, o presidente nacional representando os clubes de futebol na Sociedade Anônima de Futebol em Brasília. Eu estive 2 vezes participando de debate na Câmara dos Deputados. Estive, então, na época, com o presidente da República, o Bolsonaro, eu como presidente nacional dos clubes de futebol, e o Bolsonaro disse o seguinte, nós não dá tempo a gente aprovar em 2019 a SAF, esse projeto de lei, que é do Fred Costa, um deputado federal mineiro. Tornamos-nos amigos. Eu e o Fred somos amigos. E o Fred é o autor do projeto de lei da SAF, é dele. Muito bem. Bolsonaro disse, presidente, não vai dar tempo. Mas em janeiro, com o novo presidente da Câmara dos Deputados, que era aquele anterior, depois veio o Arthur Lira, em 2020, 2021 foi aprovado a Sociedade Anônima do Futebol e hoje é uma realidade no Brasil. Clubes como o CSA, que se não se tornar SAF, nunca vai sair de onde ele está, que precisa de investimento. Pesado. Certo? Pesado. E a SAF, você tem vários modelos de SAF. Eu me especializei em SAF, Eu estudei, eu li a lei, eu participei de debate, eu vi. Tem TCC feito sobre SAF, eu li, eu vi, eu aprendi. Então você defende que é um modelo que funciona, é um modelo a seguir. Existe a empresa. E eu dizia o seguinte, e eu dizia mais, para completar, que em 3 anos o CSA seria um case de sucesso. Isso ficou famoso, essa palavra. Sim. Vai ser um case, vai ser o que seja. Eu dizia, em 3 anos o CSA será um case. Em 5, será uma referência nacional em gestão de clube de futebol. Isso aí. E sabe quem sabe de toda essa história? Marcelo Paes, que era presidente do Fortaleza em 2017. E ele era Luiz Eduardo Girão. Girão saiu, foi para os Estados Unidos, que hoje é o senador da República. Sim. E o Marcelo, até hoje, é o presidente da SAF lá do Fortaleza, é o CEO do Fortaleza, que virou uma SAF de uma maneira onde ele próprio administra. Perfeito. Sem precisar ir buscar. E o CSA não precisava ir para a Bolsa. E futebol, se faz futebol sem dinheiro? Não, veja bem. Como eu te falei,
Quando eu saí do CSA, 2020, o CSA não voltou para a Série A. Não voltou para a Série A. Por péssimos azulinos. O CSA não voltou para a Série A em 2020 porque os traíra que estavam lá comigo não permitiram, não sei. Eu peguei Covid, fui para São Paulo e fiquei incomunicável, certo? Isso a gente já em 2021, em janeiro de 2021, que o Covid foi em março de 2020. 2020, isso. Como houve a paralisação, o campeonato se estendeu até o final de janeiro de 2021. Perfeito, foi. Vou terminar. Os 4 últimos jogos que nós tínhamos, eu não tinha como me eu estava no Sírio-Libanês, São Paulo, e comunicava. Os 4 últimos jogos nós tínhamos, olha só, viu? Em casa nós tínhamos Botafogo de Ribeirão Preto, Brasil de Pelotas. Fora de casa nós tínhamos Figueirense, Paraná Clube. Ambos já estavam rebaixados. Quando uma equipe está rebaixada, já não espere mais nada dela. Combatividade nenhuma, né? 0. Perdemos, empatamos pro Figueirense, perdemos pro Paraná Clube. Ganhamos do Botafogo aqui, do Botafogo Ribeirão Preto, de 1-0. E no último jogo, o Brasil de Pelotas nem subia, nem descia, não fazia mais nada. 1-1. Houve incentivo do outro lado. De 12 pontos, 12 pontos fizemos 5. Se bastava ter ganho um jogo, nós estávamos na Série A. Depois eu tomei conhecimento. 2020, para finalizar, veio o desastre da Braskem. Sim. Nós recebemos um recurso da Braskem que dava para nós construir o nosso CT do jeito que eu queria. Eu sou um homem grande, sempre pensei grande. A área aproveitável do Mutange era 16 mil metros. Era onde tinha o campo, se você furasse com um palmo já dava água. Certo? Recebemos o dinheiro, eu comprei 140 mil metros quadrados, todo plano, igual essa mesa aqui, a 1 quilômetro do aeroporto. Porque eu entendia que ali era o futuro, e é o futuro. Eu já fui para lá. 400 metros de frente, com fundo, projeto a minha filha, 6 campos de futebol de tamanho oficial, um campo de sintético de tamanho oficial, hotel para abrigar 162 pessoas, é autossustentável. Eu ia fazer turismo interno com os clubes que vinham jogar com o CRB, com isso, com o hotel, tudo. O dinheiro dava para construir, tudo. 2021, fomos campeão alagoano. Brigamos até o último jogo para subir para a Série A, porque houve sacanagem, todo mundo sabe daquele jogo, que isso me custou um apelido de Crocodilo Dante, pelo Espírito Homem lá no Senado, que é Avaí doente. O último jogo, 2 últimos jogos. Náutico e Avaí, em Recife. Avaí e Sampaio. Os 2 últimos jogos do CSA. CSA e Curitiba lá, que o Curitiba brigava pelo título, e CSA e Brasil de Pelota aqui. Eu falei, a gente não vai subir. Por quê, presidente? Não tem como. O Náutico, o vice-presidente do Náutico, é vice-presidente do presidente do Avaí. E ele vai para a reeleição. E o Náutico nem sobe, nem desce, nem sobe, nem nada. Ali, nos bastidores, já estava cantada a pedra de que não... O Náutico perdeu o jogo de 2-0 em Recife. Nós chegamos lá dentro do Couto Pereira, enrabamos lá, como eu dizia, e vamos enrabar eles hoje aqui, com 40 mil pessoas, nós botamos 1-0 nele e demos um show lá em Curitiba, ganhamos de lá. Chegamos aqui, metemos 4-0 no Brasil de Pelotas, ficamos esperando o jogo lá. E o resto você sabe o que aconteceu. Pênalti que não existiu, bateu, perdeu, o VAR repete, bota para fora o cara do Sampaio e vai para lá e tal, e tomamos um gol.
e se tivesse empatado, o CSA estava na Série A. O que é que aconteceu? Pedi que prorrogasse o meu mandato, o presidente do Conselho Deliberativo, juntamente com mais outras pessoas, não prorrogaram o meu mandato, porque o clube tinha, eu deixei, tá lá na conta, ficou 21 milhões de reais na conta corrente do Centro Esportivo Alagoano e mais 23 milhões para construir o CT. Como é que não deu para construir, hein, Rafael? De uma coisa eu posso ter certeza e lhe dizer com absoluta convicção. O ex-presidente Omar Coelho, que já faleceu e fez agora um ano que ele falou, nem eu, nem homem nenhum, pode dizer que o Omar Coelho tirou 1 centavo do CSA. O Omar foi um dos homens mais íntegros que eu conheci, de idoneidade e de integridade. Mas, como gestor, fazia pena. Fazia pena. Entregou. E quando foi feita uma auditoria, digo, olha, deixe. Porque imagina que você pegar uma empresa super organizada e entregar na mão de uma pessoa... Caixa cheio, caixa forte. Aí rebaixou o clube, aí quebrou o clube. E eu dizia, vai dar zebra, vai dar. Em outubro não tem dinheiro para pagar, em outubro não tem dinheiro para pagar. Vai chegar com 10 milhões de déficit. E você não estava agorando, você estava prevendo. Eu sabia o que ia acontecer. Eu passei lá, eu organizei. Aí, resultado, rebaixaram o clube para a Série C. Certo? Eu não tinha mais pretensão nenhuma de voltar, porque não me prorrogaram para eu concluir o mandato, quebraram o dinheiro do clube. Quebra o ciclo e depois toma aqui de novo o negócio. Quando foi em fevereiro de 2023, o CSA já naquela situação desgraçada, eu sem nenhuma motivação. Quando eu mandei fazer uma auditoria, quando fizeram a auditoria, eu falei, só tem um jeito. Qual é, presidente? Eu digo entrar com a recuperação judicial. E salvei o CSA, porque já não podia ter conta, já tinham bloqueado os ônibus, já estava bloqueando os carros, botando tudo. Dinheiro que caía na conta, botava tudo. Aí eu organizei, pedi RJ, organizei tudo, fizemos, foi deferida a recuperação judicial, aí levamos tudo, garantimos o patrimônio do clube, porque senão ia leilão. Até isso de novo. Deixa eu só colocar aqui, é só colocar, presidente, A conversa foi tão boa, não sei se deu para perceber, estamos fazendo 2 horas de relógio de conversa. Ai, Maria. E já me levantaram aqui, ó, e só falta 5 minutos. Já tá bom demais. Eu não consegui puxar as perguntas do público, eu prometo que eu vou negociar com o Rafael aqui uma próxima vinda para a gente conversar mais, porque eu tinha muita pergunta para fazer. Mas vamos seguir, que a gente ainda tem um tempinho aqui. Eu queria fazer uma pergunta na sua avaliação. Se o senhor consegue fazer um paralelo, uma comparação, porque a gente tem um disparate muito grande nos 2 clubes da capital, nos 2 grandes clubes do estado. CRB, embora nunca tenha conquistado um acesso, é verdade, se brinca muito, mas não por isso se mantém, consegue manter ali uma perenidade, né? Se não vai acima, também não tem de sabores como a gente tem com o CSA. E o CSA nessa oscilação que vive de inferno a céu. Como é que você enxerga essa diferença dos dois? E onde é que está aí o ponto que você diz assim, é por isso? Uma fórmula que dá certo, que mantém, e outra que não dá. Olha, talvez muita gente não saiba disso, mas eu vou contar aqui. Em 2011, o CSA e o CRB, o CSA tinha ganho o título em 2008. Se você pegar de 2011, do ano 2000, que foi o Asa campeão alagoano, 2000. Se você pegar até 2011, quem mandou no futebol alagoano foi o Asa, o Cururipe foi campeão algumas vezes, o Murici foi campeão nesse período. Foi uma janela que os pequenos conseguiram, porque, né? Porque os grandes estavam mortos. Sim. O CRB, rapidinho, o Marco Barbosa se elegeu presidente do CRB em 2011 e pediu para eu ajudar ele. Eu ajudei ao CRB a subir da Série C de 2011 para 2012. Eu ajudei. Eu dei 15 palestras motivacionais dentro do CRB. O CRB ganhou 9 jogos, 2 empates e 3 derrotas. Testemunha disso aí, João Neto, ex-deputado João Neto.
Toroca, que já morreu, Dilmar Camerino, está vivo. Joãozinho Paulista era auxiliar, pergunta a Joãozinho. Eu ajudei o CRB a subir, como alagoano. Perfeito. Ajudei o CRB a subir, patrocinei o CRB. CSA eu não era, eu só era torcedor do CSA. Ajudei o CRB subiu, eu fui embora cuidar da minha vida e tal. Não era da diretoria do CRB nem nada, certo? Quando foi em 2015, eu voltei para o CSA. Fui assumir como presidente do CSA. Aí sim, aí eu comecei a ver como era o futebol. E o Marco Barbosa, chegou uma proposta na época para eu comprar o campo da Pajuçara. Sim. 26 mil metros quadrados. O pessoal, o profissional, o consultor imobiliário, me ofereceu por 15 milhões. Eu disse, eu compro, mas o CRB sai. Aí o Marquinho disse, não, você compra, Rafael, e a gente fica treinando. Eu digo, não, de jeito nenhum, eu compro e vocês vão embora. Aí foi que eles venderam por Seconsul por 20 milhões na época. E ele não queria me oferecer por 15, mas aí venderam por 20. Então o Marco Barbosa passou 10 anos como presidente do CRB. Organizou o CRB, quitou toda a dívida do CRB, comprou, não importa se é longe, se é deixa de ser, onde for, mas ele montou o CT dele, tem lá a base, o CT, tem tudo direitinho. Então, eu fui para o CSA e organizei o CSA do meu jeito. Então eu tive, e eu sempre digo o seguinte, por que o CRB nunca chegou na Série A, na gestão do Marco Barbosa, entre Marco Barbosa e Rafael? Porque o foco do CRB não era subir, era eu. O Marco focava em mim. Esqueci o dele. E eu focava no que eu queria. Perfeito. Então,